próprio quartel-general, sob o arame farpado da primeira e segunda linha, um bombardeamento tal que ao romper da aurora praticamente desapareceu o arame farpado, desapareceu a primeira linha, desapareceu a segunda linha e não houve praticamente aquele quartel-general visse retirada das tropas, não havia ninguém a retirar. Em 9 de abril de 1918, a máquina de guerra que se abate sobre o setor português das trincheiras é uma das mais modernas do mundo. Em contraste, os soldados que são surpreendidos pela ofensiva alemã vêm de um país atrasado. A maioria dos prisioneiros portugueses eram analfabetos, tal como a população portuguesa de então. O acesso aos jornais era muito diminuto. Se um jornal fosse lido na povoação, era lido talvez pelo padre ou pelo barbeiro, em público, porque só ele é que sabia ler. Um dos soldados é António Santos, vindo de uma aldeia remota, a Moinhã Nova. Em 1916, 1917, era muito rara a pessoa que teria saído da aldeia, que conhecia mais do que os limites da sua vista. Ele tinha 10 irmãos, uma família grande, uma agricultura, uma casa agrícola muito forte. A mãe dele teve 20 filhos, não é? 10 vivos, ele era o mais velho. Outro soldado é Teodorico José Soares, natural de Castelo de Vide. Ele vinha de uma família ligada à terra, portanto, trabalhava no campo. Era uma família com 10 irmãos, era o segundo filho, portanto, trabalhou sempre no campo. Não sabia ler, não sabia escrever, mas aprendeu a escrever e a ler lá. Estamos a falar de uma população que era conscrita entre os 18, alguns deles até mentiam na idade para serem incorporados, e os 45 anos. São muitos dessa população que é chamada a engrossar as fileiras do exército. É também a primeira vez que saem das respectivas aldeias, é a primeira vez que vêm a Lisboa, alguns deles é a primeira vez que veem o mar. Não acatavam ordens, ou ficavam a dormir, ou não apareciam na formatura. Enfim, há situações muito curiosas de punições em que eles eram apanhados a andar com a própria arma a dar tiros a pássaros. No polo oposto há também entusiastas da causa aliada que se empenham na guerra em nome de ideais altissonantes. Entre eles conta-se Jaime Cortesão, um dos grandes intelectuais do século XX português. Eu não era de profissão militar, fui como voluntário exatamente porque tinha advogado a participação de Portugal na guerra e acreditava que a guerra terminaria com resultados de libertação humana. Era uma guerra contra o militarismo alemão e foi isso que me levou a alistar-me como voluntário. Para os camponeses incorporados no exército, o militarismo alemão é um inimigo abstrato. António Santos vai para a guerra contrariado. É assim um lançado derrompante no meio dessa Europa, entre povos que desconhecia, língua que desconhecia, lutando por uma causa que ele desconhecia, que não era a sua guerra, dizia ele. A guerra dele deveria ter sido acompanhar o crescimento dos seus castanheiros, das suas plantações, do seu gado. Manuel Leandro Revés vem de uma aldeia alentejana próxima das minas de São Domingos. Quando vai para a tropa, ele acha que vai para o ultramar. Faz a sua recruta em tanques, estão ali uma série de meses, e de repente é confrontado com a ida, não para o ultramar, mas para o centro da Europa. No laboratório de tanques previa-se que as trincheiras fossem cavadas no solo, mas no teatro de operações as trincheiras reais vão ser diferentes. Os portugueses não podem escavar a trincheira em profundidade porque encontravam a água do pântano. Então vão ter que fazer meia trincheira e fazer trincheira em altura. Ou seja, os homens vão ter que andar agachados em trincheiras muito estreitas, muito lamacentas. Ao chegar pela primeira vez à sua trincheira, em novembro de 1917, António Santos encontra uma paisagem desoladora, como relata em verso no diário. A 21 de novembro da entrada nas trincheiras, eram toar de canhões e metralhadoras ligeiras. Perguntei se naqueles campos tinham arrancado castanheiros. Responderam-me que eram covas de granadas e morteiros. E quando chegou o dia, botei as vistas para os lados. Só se viam por aqueles campos sepulturas de soldados. Foi um pânico o facto dele perceber que aquilo ali era um lugar de morte.
No dia-a-dia das trincheiras, um inimigo mais temível que os militares alemães atormenta os expedicionários portugueses. No diário de António Santos está toda uma tipologia desse inimigo. Ele chega a dizer que havia 2 tipos de piolhos. Os pretos e os brancos. Os pretos eram aqueles que habitavam sítios do corpo onde havia pelos. E os brancos eram os outros. E eram do tamanho de chícharos. Ora, chícharos, entraram onde é o feijão frado, não é? Eram brancos como os chícharos. Então diz ele muitas vezes, e diz isso claramente no seu diário, que por vezes era mais difícil lutar contra os piolhos do que contra os alemães. Além da fome, do frio e dos piolhos, muitos soldados portugueses sofrem os efeitos de uma arma temível que se estreou na Grande Guerra, os gases tóxicos. João Augusto Calapés sofreu ao longo da vida os efeitos dessa arma química. Com os gases, que eram gases venenosos, eles tinham que usar máscaras. Mas por vezes as máscaras ou caíam ou perdiam-nas, e até mesmo com as máscaras houve muitos homens gaseados e até que, chamava-se nessa altura, e até que morreram. Ele próprio também sofreu isso, tanto quando ele veio, ele depois teve que ser medicado. A logística não previu a dureza do clima nem providenciou equipamentos adequados. Desde o calçado, que era calçado de carneira, que facilmente apodrecia, porque os homens andavam permanentemente com as botas metidas em água, porque o terreno era alagadiço e estavam permanentemente com as botas em água. Apodrecia facilmente. O capote, que era da ordem, aquele que se usava em Portugal, aqui, era um capote que chegava quase ao tornozelo, que em França, quando chegam à França, o capote encharca com lama, torna-se pesado, torna-se difícil de usar. Teve de ser cortado. A roupa não estaria adequada ao tamanho dos portugueses, que eram todos indivíduos com cerca de 1,5 m por esta altura. Seriam roupas adequadas ao físico dos ingleses e isso, obviamente, criava também um mal-estar. O problema do frio foi resolvido com o traje próprio dos pastores alentejanos, os pelicos, com os safões e mais aquele casaco sem braços de pele de ovelha. Mas estes pelicos mostraram-se inúteis por um motivo: apodreciam com a chuva. Apodreciam com a chuva e ainda tinham mais outro inconveniente, que era o inconveniente próprio das trincheiras. Eram os piolhos. Os pelicos abrem, além disso, um flanco à guerra psicológica. Nas trincheiras começam a ouvir-se frequentes sons de troça. Uns més do lado alemão em relação aos portugueses, o que os deixava soberanamente fulos. O caos logístico agrava uma desmoralização que atinge todas as patentes. De cima, veio o exemplo de numerosos oficiais que se eximem às suas responsabilidades. Isso levou a que o comando do CEP tivesse de dar ordens rigorosas para não permitir a passagem à situação de reserva de oficiais que não estivessem, de facto, incapacitados para o serviço de campanha. O alferes médico Manuel Lourinho tem, por seu lado, contacto frequente com as astúcias dos soldados que não querem ser enviados para as primeiras linhas. Ele dizia que se deitasse cinza de cigarro em cerveja e se bebesse esse cocktail, daí resultava febre alta durante pelo menos 24 horas, tipo 40 graus de febre. E, portanto, este era um dos sistemas usados, mas havia depois muitos outros, desde comer terra, enfim, as coisas mais variadas e mais criativas que os soldados passavam palavra uns para os outros. Entretanto, o golpe de Estado de Sidónio Paes não veio aliviar o sofrimento das trincheiras. O investigador da história da Brigada do Minho, Penteado Neiva, estudou centenas de cartas dos soldados e encontrou-as cheias de queixas. Dessas centenas de cartas e postais a que eu tive acesso, alguns deles vêm com alguns textos extremamente delicados para a censura, nomeadamente a falar do espírito da guerra, a falar da duração da guerra, que está a ser demais, isto nunca mais acaba, vamos ser aqui chacinados. O homem simples português, com certeza que não compreendia cabalmente o seu papel ali, não é? E não é por acaso que era muito recorrente a expressão: o nosso inimigo
não está aqui à nossa frente, está em Lisboa. Ao mesmo tempo que os soldados se tornam mais críticos sobre os chefes militares e políticos, vão olhando os inimigos com menos hostilidade. Uma das punições encontradas por Penteado Neiva visa um soldado que escoltava 2 prisioneiros alemães e os deixou fugir. Ele não usou da vigilância devida, porque se calhar também não os viu assim muito como... Enfim, eram das militares que iam ali. Do lado alemão também há gestos apaziguadores. Humberto Almeida contou à neta um episódio significativo. Um soldado português foi morto e ficou na terra de ninguém. Os companheiros não queriam deixá-lo ali. Foram debaixo de fogo alemão para ir buscar o soldado. E os alemães, quando viram que os oficiais iam buscar o soldado morto, imediatamente pararam o bombardeamento, deixaram que eles fossem buscar o soldado, trouxessem o soldado, e depois de estarem todos abrigados, nessa altura recomeçaram o bombardeamento. Es gab eben nicht nur die große Weihnachtsverbrüderung von 1914, sondern solche auch so auf der Ebene stillschweigender Vereinbarungen über Waffenstillstand, Waffenruhe, dass man sich gegenseitig erlaubte, die Toten zu bergen, dass man sich gegenseitig erlaubte, Lebensmittel heranzuführen, dass man auch Tabakwaren austauschte, dass man sich Musik vorspielte. Das gab es während des gesamten Ersten Weltkrieges und das gab es auch an diesem Abschnitt mit den portugiesischen Soldaten durchaus. Um episódio realmente de troca de cigarros, o primeiro com um militar alemão com alguns nossos, do batalhão de Infantaria 24, mobilizado em Aveiro, e depois outro episódio em que já estavam 2 ou 3 alemães com os nossos, e estavam realmente num convívio a trocar cigarros e comunicar como era possível. Até que depois, já por parte de um cabo português, a atitude de fazer prisioneiros, salvo erro, dois desses militares alemães. Com o agravamento do cansaço e da pressão alemã, os atos avulsos de indisciplina cristalizam em verdadeiras rebeliões. Na transição de março para abril, algumas insubordinações que já tinham acontecido vão começar de facto a propagar-se. E o clamor de queremos regressar, abandonaram-nos, vai de facto ecoar nas trincheiras portuguesas, o que vai ser muito complicado. A primeira vaga das revoltas de soldados do Corpo Expedicionário Português situa-se nos dias imediatamente anteriores à Batalha de La Lise. Uma brigada recusa-se a voltar à primeira linha, arma-se e dispõe-se a resistir. O comandante do CEP escreve no seu diário. Os soldados dizem que os andam a enganar há muito tempo. Tudo isto são verdades como punhos. Mesmo assim, o general toma uma decisão drástica. Um pouco, talvez, atabalhoadamente, o comandante do CEP, o general Tamagnino W. e Silva, mandou que se cercassem essas tropas, esse batalhão, que fosse cercado de artilharia e que se preparasse para bombardear os homens se eles persistissem na intenção de oferecer resistência. Claro que os homens não ofereceram resistência, ofereceram-se à prisão, foram desarmados e foram todos incorporados em depósito disciplinar, deixando de ser uma unidade de combate para passar a ser uma unidade de sapadores. É preciso ver que as insubordinações do CEP foram tantas ao longo do segundo ano de campanha. Foi criado um depósito disciplinar, uma espécie de campo de concentração de trabalhos forçados para os punir. Já depois da Batalha de La Lise, o ambiente insurrecional na tropa portuguesa vai ter o seu epílogo sangrento numa segunda vaga de revoltas. Em setembro, o novo comandante, general Garcia Rosado, quer voltar a enviar tropas para a frente. Várias unidades sublevam-se. Uma delas assalta o Paiola, apodera-se de metralhadoras e prepara-se para o que der enviar. Nessa altura, foi dada a ordem para reprimir violentamente esta unidade e foram destacadas guarnições de metralhadoras compostas por sargentos e oficiais que foram metralhar estes homens, chegando a causar, quase garantidamente, foram mortos 14 homens
Mas enquanto nas trincheiras portuguesas germina a revolta, muita coisa está a mudar na política internacional nesse início do ano de 1918. An der sogenannten Ostfront hat man ja dann gesiegt. Also man hat dann die zaristische Armee besiegt und gleichzeitig mit der Revolution, der Oktoberrevolution, war da plötzlich möglich, was jahrelang undenkbar schien. Man konnte Frieden schließen und man hat einen sehr harten Frieden mit den Russen geschlossen, mit den Bolschewiki. Com as tropas disponíveis, graças ao Acordo de Paz a Leste, a Alemanha desencadeia uma ofensiva em larga escala no Ocidente. São 200 divisões num total de cerca de 4 milhões de soldados. A ofensiva obtém grandes sucessos iniciais, mas depois perde o ímpeto e atola-se no terreno. Era preciso encontrar outro ponto fraco onde romper a frente. Dann schwenkte man auf deutscher Seite und erwog dann sozusagen einen Angriff, den ursprünglichen Georg, den man geplant hatte, also in Flandern oben bei Armentières anzugreifen, den fasste man dann sozusagen jetzt wieder auf und sagte, wir sind dort haben wir uns festgelaufen, dort unten, jetzt greifen wir da oben in Flandern bei Armentières an und versuchen die Offensive dort fortzusetzen. Und das entscheidende Argument dabei war, man hatte südlich von Armentières die Portugiesen identifiziert und die hielt man für nicht besonders kampfkräftig. Tomada a decisão, concentram-se para o ataque 1500 bocas de fogo numa frente que não chega a 12 Kilometers. Dieser Angriff ist dann mit dem gleichen Artillerieschlag, also mit 4,5 Stunden Artilleriefeuer, mit Gas, also 1,4 Millionen Granaten hat man auf die portugiesischen Stellungen, dort die deutsche 6. Armee runter segeln lassen, kann man fast sagen. O dilúvio de fogo causa logo pesadas baixas nas trincheiras portuguesas. Em Portugal e em França, monumentos e cemitérios evocam as 4 centenas de mortos de Lalize. Mas o número de mortos não diz tudo. É no contexto dessa preparação da artilharia alemã que se produzem a maior parte das baixas, mortos e feridos. Não é propriamente no combate entre infantarias. No diário do Tenente-Coronel João Craveiro Lopes está descrito o ambiente da batalha. De bandada geral, quer dizer, de tentarem salvar a própria vida, até terem sido, por fim, então, presos. Mesmo quando o nosso bisavô houve uma trovoada, diz que aquele inferno nunca na vida irá ser apagado da memória. Portanto, quer dizer, fica uma marca indelével de tudo aquilo que se passou naquela batalha. E o Sr. Ricardo, o enfermeiro, que era maqueiro na altura, ele foi soterrado pelo rebentamento de uma granada e imediatamente desenterrado pelo rebentamento de outra granada. Ele foi julgado como uma bola para baixo e para cima, assim. E eu conheci-o. Era um homem que gozava de boa saúde, não fraturou nada. Aníbal Milhais, o soldado Milhões, será mais tarde condecorado como um herói. Mas no início da ofensiva alemã, o seu primeiro reflexo, como de todos os outros, é o de retirar. Cheguei ao cimo da altura, mas só um soldado me acompanhou, que por alcunha chamava-lo Moeda Vacas. Lá estivemos atrás de uma casa que já estava a arder também, e andava tudo a arder. E esse soldado, eu disse-lhe, só Moeda Vacas, olha, o nosso patrão já foi tudo embora, vamos a fugir daqui. Coitadito, pouco correu para aí 10 metros. Não era nada, bateu nele, esmigalhou, eu nem vi nada dele. Nem na minha frente. E não vi nada dele. Mas eu corri sempre. Na cidade onde vai parar, Milhais terá o primeiro encontro com os atacantes alemães. Mas à frente vinha vestida à portuguesa, que apanharam os nossos prisioneiros e fardaram-se com as nossas fardas. E era tão próprio que encobria, vinha muitos à portuguesa, vinha todos à frente, vinha todos à portuguesa. E desconfiou? Não, eu não fazia fogo porque eles vinham à portuguesa, pareciam que eram portugueses, e eram alemães. Quando foi que eu fui lá abaixo, fui lá ficar assim com os escoceses, ainda fui mudar os escoceses, dizer-lhe que o reconhecessem, porque sabiam melhor do que eu. Eles sabiam tanto como eu. Sabiam tanto como eu. Quando eu lhe perguntei,
Eles não querem portugueses. Sabes tanto como eu. Corri ao perigo. Quando corri ao perigo, já os vi no cima de Lactura, já com os capacetes altos em cima de motociclos. É que eu disse, bem, já sei com quem estou metido. Então ia que me dia à cinta, é que foi então a bardoida. A vida que me meteste em conta, a gente tinha alguma de matar para tudo. Eu vi já por diversas vezes a entrevista que o Milhões deu e que faz parte dos arquivos da RTP. Eu estou convencido que o Soldado Milhões, não lhe retiro naturalmente, longe de mim fazer isso, a sua valentia, mas acredito que ele próprio se sentia extremamente bem em contar uma história fantástica que se passou com ele. António Santos foi um dos que nunca acreditaram que os militares alvejados por Milhais fossem mesmo alemães disfarçados de portugueses. O neto faz eco das dúvidas do combatente. Se a gente perceber, digamos, o espaço, o contexto em que se deu o 9 de Abril, aquela batalha, com o nevoeiro, com a noite, com o medo, com os alemães a avançarem por todo o lado, com eles a recuarem sem comando, sem comunicações, é muito natural que a confusão se tivesse instalado de tal forma que nem mesmo o Milhões soubesse muito bem para que lado é que havia de fazer fogo, não é? Historiadores que estudaram a Batalha de La Lise também põem em dúvida que as tropas alemãs tenham disfarçado com uniformes portugueses. Mesmo conhecendo as táticas arrojadas dos grupos de assalto, que eram muito criativos e muito eficazes, mas a esse nível não creio, porque isso punha em causa, digamos, naquela altura, esses ardis ainda não eram assim muito comuns, porque isso punha em causa realmente a integridade dos próprios grupos, não é? Hat man eigentlich mit Hinterhalten, Verkleidung oder angeblichen Verkleidungen oder Täuschungsversuchen nicht gearbeitet. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass es, wenn die Idee aufgekommen wäre, sie auf deutscher Seite in diesem Fall bestimmt auch abgelehnt worden wäre. Man hat dazu auch gar keine Zeit gehabt. A rapidez do avanço alemão surpreendeu muitos militares portugueses. Hernani Cidade conseguiu convencer as suas tropas a deixarem a segurança relativa do alojamento do batalhão, mas de pouco lhe serviu. Quando os últimos dos meus metralhadores saíram, já os primeiros encontraram uma distância bastante grande e como tínhamos ficado de parar numa ferme nas proximidades, onde havia soldados pioneiros tão bem instalados, quando passei a volta da estrada, vi efetivamente que todos, muita gente, muitos soldados, ali se encontravam parados, em conformidade com o que se tinha previsto. Simplesmente, quando me aproximei um pouco mais, eles estavam realmente todos parados, mas desarmados. Os alemães chegaram àquele ponto, mostraram aos nossos soldados, os alemães que por todos os lados os rodeavam, e a impossibilidade, consequentemente, de tentar qualquer coisa no sentido de os escapar, ou no sentido de fazer contra eles qualquer ataque. O resultado foi que sofri então a maior humilhação da minha vida. Foi ter de dar a minha pistola ao oficial combativo. Enquanto Hernani Cidade é capturado, o seu conterrâneo Manuel Lourinho está a tratar feridos no posto médico. Ele vai tendo a sensação, e isso ele transmitia-nos, e no livro também, da forma como a batalha estava a decorrer, que realmente foi terrível, uma derrota terrível, com os feridos sempre a chegar, os que conseguiam arrastar-se, e aquela sensação de que provavelmente para cada um que chegava havia 10 ou 20 feridos e a morrer, que eles não tinham maneira de os ir buscar ou de chegar lá. A Manuel Lourinho tinham acabado de anunciar-lhe a chegada de reforços franceses, e a surpresa não podia ser maior. E depois não eram os alemães que chegaram e realmente os fizeram todos prisioneiros. A mim fez-me imensa confusão sempre ele dizer que não tinha dado um tiro, porque eu vi o meu avô aos tiros, não é? Eu estava na batalha e ia estar aos tiros. Ele dizia, não dei um tiro, fui preso não tive oportunidade. Quando ia para agarrar uma arma, já eles já estavam dentro todos. E portanto demorou a perceber para mim, como criança, demorou talvez a perceber que o papel dele ali não era esse. Ele estava a salvar pessoas, a tratar pessoas e a salvá-las e não a matá-las. Para além dos casos individuais, há um fenómeno de massas e várias explicações que são dadas para entendê-lo.
De acordo com as estatísticas da Grande Guerra, entre os aliados, habitualmente considerávamos um rácio de 1 morto por cada 4 prisioneiros de guerra. E no nosso caso, nesta operação de 9 de Abril, há realmente uma extraordinária quantidade de prisioneiros de guerra em relação aos mortos. Os mortos propriamente na Batalha de Lalis não chegam a 400, a 4 centenas, mas os prisioneiros de guerra são cerca de 6.500. Quando os ingleses falam que as nossas tropas não estavam preparadas e que ao primeiro impacto fugiram desorganizados, descalços, alguns nus, entre aspas, ou pelo menos com pouca roupa, eu julgo que isso é um exagero, mas não estará totalmente errado. Quer dizer, os nossos homens fogem, mas não é por uma questão de cobardia. É porque a situação tornou-se caótica. A tropa é apanhada, como eu uso uma expressão pouco curial quando se fala de questões militares, mas é apanhada à mão como quem apanha coelhos. Porque é apanhada por trás, é apanhada desprevenida, não está prevenida para combater para a retaguarda, está prevenida para combater para a frente. Eles estão preparados para se defender do que vier da frente, não estão preparados para se defender do que vem de trás. Então deixam-se apanhar. Eles deixam-se apanhar porque a resistência era a morte certa. Die Portugiesen so schlau waren, die meisten jedenfalls, ihre Waffen wegzulegen und vielleicht waren die deutschen Soldaten auch mehr so, nicht durchtränkt, will ich sagen, aber doch manche auch dadurch motiviert, dass sie sagten, das sind sowieso keine richtigen Soldaten, die können wir jetzt nicht so richtig ernst nehmen, die werden jetzt alle eingefangen und nach hinten geführt als Gefangene. Die Masse, das muss man auch sagen, auf der anderen Seite der portugiesischen Soldaten hat sich anscheinend sehr, sehr schnell ergeben. Die waren froh, wie sich das 1917 schon abgezeichnet hatte, jetzt in Gefangenschaft gehen zu können, dass der Krieg sozusagen für sie vorbei war. Gewissermaßen auch auf deutscher Seite, das sieht man an den Quellen, Mitleid gehabt hat, auch mit den Soldaten an diesen Schilderungen. Wir haben total verängstigte Portugiesen unten aus den Stellungen rausgeholt und da ist so eine gewisse Art des Mitleides, kommt da so ein bisschen, schimmert da durch. Em 9 de Abril, ao atacar as posições portuguesas, o exército alemão leva consigo equipas de filmagem. O historiador Bernd Ulrich explica o papel do recém-nascido cinema no contexto da propaganda de guerra. Diese Filme es gibt ja mehrere, in den Wochenschauen gezeigt. Es gab ja schon erste Kinos, die wurden teilweise auch an der Front, also in der Etappe in Frontkinos gezeigt. Man sieht es teilweise auch, wenn Sie diese deutschen Angriffstruppen marschieren sehen, die gucken in die Kamera, lachen, die wissen, dass sie gefilmt werden, manche grüßen auch. Also das sind Nebeneffekte dieser Geschichte, aber diese Filme wurden durchaus in der Heimat und auch in der Etappe, also hinter der Front, in sogenannten Kinos, Frontkinos, Wochenschauen, oft vor den eigentlichen Filmen gezeigt. O filme rodado nesse dia classifica os portugueses como carne para canhão, ao serviço dos ingleses, subentende-se. Os prisioneiros aparecem sorridentes a mastigar a comida que escasseava nas trincheiras. Mas a voz de soldados portugueses, gravada num campo de concentração, em breve contará uma história diferente. As grades desta prisão, lá de fora metem medo, que fará quem está cá dentro a cumprir o seu dever. Nesta folha de papel vou-te dar meus parabéns, a mim já se não incomoda de outro amor que te tenho. Ó meu santo João da Ponte, ó meu santo marinheiro, levai-me na vossa barca para o Rio de Janeiro. Nos campos de prisioneiros há muito menos comida do que nos filmes de propaganda. O diário de João Carvalho Lopes registou essa realidade. Estava uma sopa muito mais substancial do que era hábito e essa dita sopa entorna-se e o nosso bisavô diz que os prisioneiros vão apanhar do chão da terra com as malgas, não é? O que está na terra, não é? Aquilo que se conseguiria salvar. E ele tem uma espécie de vergonha e diz que miséria que nós chegamos, que miséria. Alguns chegaram a perder 10 quilos de peso, 15 quilos de peso, não havia alimentos, não é? Eles recebiam, em Brezan, recebiam por semana uma ração, por assim dizer, de 125 gramas de carne e um quilo de pão para a semana inteira.
Mas a realidade do campo é mais complexa do que parece. Manuel Lourinho não cai numa visão simplista dos alemães. Nessa altura já não o viam como um inimigo, porque ele dizia-me, não, nós de facto passávamos fome e não podíamos, não tínhamos nada para comer, mas os alemães também não. Num outro aspecto, os carcereiros davam provas de uma surpreendente liberalidade. Ao fim de alguns meses, davam-lhes autorização para sair e vir uns quilómetros fora do campo de prisioneiros à aldeia mais próxima e deixavam um cartão onde cada um declarava eu e o nome, declaro por minha honra que não fujo. Vai sempre um oficial superior que promete, não é só palavra de honra, que não vão fugir. Uma das saídas do campo foi para sepultar um prisioneiro português que tinha morrido de doença. Houve um grupo de 30, talvez, soldados alemães que foram acompanhar o funeral, não como escolta, mas sim como prestando homenagem a essa pessoa que tinha falecido. E até acompanhado uma banda de música. De maneira que depois o nosso bisavô, na qualidade de presidente da tal Comissão Central de Assistência, foi agradecer ao oficial alemão. Coisas que me impressionaram como criança, a ouvir aquilo fazia-me impressão, porque para mim, na lógica daquela guerra, os alemães eram o inimigo, logo eram os maus. E os ingleses eram os amigos, logo eram os bons. Portanto, fazia-me um bocado de confusão, fazia muita confusão que o meu avô falasse, criticasse aqueles que eram os bons e dissesse que, afinal, os maus não eram tão maus. Esmagado em 9 de abril, o exército português teve, em todo o caso, o seu lugar no desfile da vitória. Mas sobre as ruínas da guerra, fazem-se ouvir em Portugal perguntas angustiadas, como as de Aquilino Ribeiro. Como é que veneráveis convenções, se não reconhecidas santidades, família, pátria, religião, Deus, podiam conduzir à situação imoral de ter-se a vida em crise permanente e de ter necessidade de matar o próximo? Que deveres eram esses que jungiam o homem à missão contranatural de o sujeitar a morrer antes dos dias cheios e ainda de matar sem motivo imediato determinante para o matador? Que ordem social tão inepta ou criminosa era aquela que apenas podia manter-se cobrindo o absurdo com o absurdo, vilania com vilania, violência com violência?